Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um estudo, tá bom? Estamos no nosso penúltimo encontro do estudo sobre o livro de Daniel, tá? Nós teremos somente este encontro de hoje e o próximo, no próximo domingo, tá bom? Estamos já em clima de encerramento, mas foi um estudo muito proveitoso até aqui, né? Eu acredito que sim. Boa tarde a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Vamos falar sobre o capítulo 11 de Daniel. Eu gostaria de convidar você a se juntar comigo numa palavra de oração, tá bom? Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos mais um domingo aqui querendo estudar um pouco sobre o livro de Daniel. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale o nosso coração para que nós possamos entender com maior facilidade o que este livro tem para nos dizer. Pedimos isso no nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. O tema da aula de hoje, da penúltima aula do nosso curso, é do norte e sul a terra gloriosa, tá? Quando nós falaremos sobre o capítulo 11 de Daniel. Como eu comentei com vocês, a gente vai dar uma olhada no que esse capítulo tem para dizer hoje, tá? Eu já vou começar ele de supetão, porque pessoalmente eu acredito que essa daqui vai ser a aula mais curta, viu? Eu acho que essa, apesar de ser um capítulo gigantesco, eu acredito que essa daqui vai ser a aula mais curta do curso, né? Então posso estar errado. Porque vocês, como verão, nos próximos minutos, vocês vão perceber que não tem muito o que falar sobre Daniel 11, tá? Não tem muitas certezas. Existem mais dúvidas do que certezas, né? Respostas, tá bom? Daniel 11 ele é um capítulo bem nebuloso nesse aspecto, tá? Então é por isso que a gente vai deixar em off muitas possíveis discussões, interpretações, tá bom? Vocês vão entender isso nos próximos minutos. Ó, para quem leu os dois textos da aula de hoje, vocês já têm uma ideia do que eu estou falando. Vocês já têm uma ideia do que eu estou falando, para quem leu os textos de hoje. Vocês perceberam que o dossiê é realmente muito vasto e não tem como a gente abarcar toda a complexidade do capítulo numa aula só, tá? Muito bem nos cravar um martelo e bater o martelo e dizer, é isso, sabe? Quando você olha, por exemplo, verso 1, você encontra aquela continuação no capítulo 10, certo? Quem está falando aqui é aquele ser que estava falando com Daniel em Daniel 10, tá? É um ser celestial. Falando sobre o príncipe da Pérsia, no capítulo passado, a gente comentou um pouco sobre essa questão, né? Quem estava aqui lembra. E aí, bom, você encontra no verso 1 dizendo o seguinte, mas eu, esse ser, né? No primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então, veja, é mais uma vez aquela ideia de que por trás do mundo político físico que vemos, existe um mundo sobrenatural que nós não podemos ver, né? E ele já começa o capítulo 11 também dando essa tônica, uma tônica que está presente no livro inteiro, desde o começo até o estudo de hoje, que a gente chegou aqui, né? Como eu falei com vocês, pessoal, na aula passada, esses 3 últimos capítulos de Daniel, eles formam uma unidade textual. Você tem uma estrutura única, tá? É uma única história, esses 3 últimos capítulos. É uma história que começa no capítulo 10, quando Daniel estava à beira do rio Tigre, e ele tem aquela visão. Uma visão que envolvia o quê? Envolvia, segundo a Bíblia, envolvia grande conflito, Tsava Gadol, envolvia uma guerra prolongada, tá? E eu comentei com vocês sobre a ideia de grande conflito no último estudo, tá? Quem de repente não viu, dá uma olhada lá na nossa última aula sobre isso, tá? Eu expliquei que Tsava Gadol não diz respeito somente ao conflito óbvio entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, a verdade, o erro, a vida e a morte. É isso, de fato, mas não somente isso. Esse Tsava Gadol,
esse grande conflito, essa guerra prolongada, é uma guerra que se estenderia ao longo da história, né? É uma guerra originalmente invisível, mas que por meio das intempéries da vida, ela se torna visível em alguns momentos, né? E a gente vê muito isso no livro de Daniel. Por exemplo, a ascensão e queda de impérios. No livro de Daniel, você percebe que isso não depende da força ou da fraqueza dos reinos. Isso pode ser um fator, mas ele não é decisivo. Em Daniel, a ascensão e queda de impérios deve-se às ações e às intervenções de Deus na história. Se não isso, com pelo menos a sua permissão, com pelo menos o seu consentimento, tá? É aquilo, né, que Jesus fala para Pilatos, né? Nenhum poder você tem que não tenha sido dado do céu, né? Então você tem essa questão em Daniel, tá? Então perceba que o grande conflito de Salvagadol, que a gente começa abordando no capítulo 10, ele também é parte desse capítulo 11, tá? O capítulo 11 está continuando essa mesma história, tá? Que começa no capítulo 10. E aí ele discorre um pouco sobre esse Salvagadol gigantesco que acontece ao longo da história mesmo. E eu comentei com vocês que, em termos de abrangência de tempo, Daniel 11 ele vai até além das 2.300 tardes e manhãs. De fato, a maior profecia de tempo bíblica é Daniel 8,14. É aquela que a gente comentou nos últimos estudos, as 2.300 tardes e manhãs. Essa é a maior profecia de tempo. Tempo delimitado, tempo dito. Ó, é esse tempo que vai durar. Essa é realmente a maior unidade na Bíblia. Agora, uma profecia que não especifica um tempo exato, sabe? Para o seu cumprimento, para o seu começo, para o seu final, que é o caso de Daniel 11, não tem uma unidade estrita lá, ó, vai durar tantos anos. Daniel 11, ele, nesse sentido, ele é até mais abrangente do que as próprias 2.300 tardes e manhãs, tá? Outra coisa, uma coisa que eu queria mostrar para vocês e que vai fazer mais sentido no próximo estudo, no último, né? Existe um quiasma aqui no livro de Daniel. O capítulo 1 e o último capítulo, eles são capítulos breves, com assuntos direto ao ponto, né? Bem introdutórios e em termos bem conclusivos, né? Agora, o segundo e o penúltimo, que é o de hoje, eles são capítulos extensos, são capítulos relativamente grandes, tá? São os maiores capítulos de Daniel, o capítulo 2 e o capítulo 11, tá? Esse é um paralelo que é proposital, o autor queria que víssemos, tá? Muito embora a divisão de capítulos não tenha sido feita por Daniel, isso é verdade. Eu comentei isso com vocês, eu acho. A divisão de capítulos é algo posterior, que é feito para facilitar você achar textos na Bíblia. Mas o formato, a estrutura do texto em si, ela é de fato um texto introdutório pequeno, um texto final pequeno. Um segundo texto grande e um penúltimo texto, um penúltimo bloco ali também grande, tá? Independente da numeração ou não, tá? E como eu cheguei a comentar também com vocês, né? É aquela ideia de que em Daniel as profecias elas são ampliadas, tá? Então, por exemplo, aquilo que eram pequenas informações bem breves, olha, vai ter um reino, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, que é o caso de Daniel 2, Daniel 7 ele aumenta um pouco isso, né? Ele, por exemplo, destaca que o urso, que é o segundo animal, o segundo metal também de Daniel 2, ele não somente veio depois da Babilônia, ele derrubou 3 reinos, né? As 3 costelas. Então, ele vai aumentando os detalhes. No capítulo 8 você descobre que no capítulo 8 você descobre que os gregos eles tinham um grande rei à frente deles. Essa não é uma informação que é tão clara no capítulo 7 e no 2. Isso não, simplesmente não aparece. No 8 você percebe que a Grécia ela começou o seu domínio com um grande rei, que foi Alexandre o Grande, e ele morreu, esse chifre caiu. E aí surgiram 4, né? No bode, né? No lugar dele, certo? Então, ele vai aumentando os detalhes. Quando você chega no capítulo 11, assim, gente, é por isso que a aula de hoje ela não vai ser tão extensa, tá?
porque são realmente muitos detalhes. Eu sei que é paradoxal. Você pode pensar, poxa, mas o capítulo 11 é justamente o capítulo que deveria ter a maior aula. Não, eu penso que o maior tempo, assim, você pode dar uma olhada. As maiores aulas que a gente teve foram os capítulos 8 e 9, né? Que são as principais profecias ali que falam sobre o Messias. E as 2.300 tardes e manhãs. Mas o capítulo 11, gente, ele é um enigma, tá? Se você é aquela pessoa, por exemplo, que a gente começou o curso, quem estava no primeira aula lembra, a gente começou o curso pedindo para o pessoal se apresentar, falar o seu nome, né? E aí tinha quase 40 pessoas aqui. E aí o pessoal, assim, né? O pessoal, a maior parte das pessoas estavam falando, veja, eu quero entender mais, eu quero saber mais, eu quero compreender mais. Bom, para essas pessoas, o capítulo 11 ele é uma verdadeira pedra no sapato, tá? Porque, olha, bem pouca coisa no capítulo 11 é conclusivo, tá? Vocês vão entender em alguns instantes. Então, ó, mais uma vez aquela ideia da progressão, tá? A progressão profética. Aquilo que era um esqueleto em Daniel 2, ganha músculos ali em Daniel 7, ganha alguns nervos, né? Em Daniel 8, ganha uns vasos, né? E aí, quando chega em Daniel 11, você já tem uma visão quase, sabe, completa. Você tem quase um ser humano pronto, metaforicamente aí na imagem, tá? Daniel 11, ele meio que encerra esse ciclo de ampliações dessas profecias. Então, você já fica muito claro algumas coisas, tá? Dá uma olhada aí no verso 2 do capítulo. Você olha aí, por exemplo, o anjo falando, né? Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. Olha, essa informação é completamente nova. Nova. Isso não aparece em nenhum capítulo antes. É aquilo que eu estava falando para vocês, da estrutura, a progressão profética, ela vai aumentando os detalhes, né? Ou seja, a partir de Daniel, a partir da época de Daniel, se levantariam ainda 3 reis na Pérsia. E aí ele diz que o quarto seria acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por suas riquezas, ele empregará tudo contra o reino da Grécia. Então veja, quem seriam esses 3 reis? Nós sabemos que esse capítulo ele acontece durante o reinado de Ciro. Tá? Como que a gente sabe disso? Olha lá no começo do capítulo 10. Lembre-se, o capítulo 10, o 11 e o 12 são uma única estrutura. Tá? E o capítulo 10 começa, ele deixa claro que era no reinado de Ciro. Então veja, contando a partir de Ciro, qual foi o outro rei do Império Persa que apareceu? 1. Cambises, foi o sucessor de Ciro. 2. Esmerdes, que foi uma espécie de... eu vou comentar disso. Eu vou comentar isso daí. Depois, 3. Dario I, o Grande. Não é o Dario do capítulo 6. Eu repito, já falei isso aqui umas 3 vezes, acho, no curso. E o quarto, nessa sequência, seria Xerxes, tá? Que em outras passagens é chamado de Assuero, tá? É o Assuero lá da Rainha Esther, tá? É o Xerxes. O Xerxes, ele é como é que é? O Xerxes, ele é a versão grega do nome, tá bom? O Xerxes é a versão grega do nome dele. Assuero é a versão hebraica do nome dele, tá? Mas eles são a mesma pessoa. Então, de modo geral, gente, os teólogos eles concordam quanto a essa sequência, tá? Existe uma outra linha de interpretação que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena ressaltar, que faz uma contagem diferente. Eles não contam o Esmerdes, que foi esse segundo. Eles não contam ele porque o Esmerdes, como vocês podem perceber, ele só reinou no ano 522. Ele foi uma espécie de farsante. Quando Cambises morreu, ele morreu sem deixar filho, um descendente direto. E aí você teve uma crise. Sempre, né? Sempre tem. Quando um monarca morre sem deixar um herdeiro, tem uma crise sucessória. E aí esse Esmerdes, ele foi sei lá, um dos pretendentes, um dos golpistas, a gente pode pensar, colocar em termos assim, tá? Que assumiu o poder temporariamente ali no Império Persa,
mas que foi rapidamente derrubado por um parente de Cambises. Ele não era filho do Cambises, né? Mas ele era um parente, ele era da família dos Aquemênidas, que era essa dinastia do Império Persa. E o parente mais próximo para herdar o trono, já que Cambises não tinha filho, foi Dario I. Então, essa outra contagem coloca Dario I como sendo o segundo rei, Xerxes como sendo o terceiro, e o quarto rei seria Artaxerxes. Qual que é a diferença, né? Mas o quarto rei na profecia ele não empregaria tudo contra o rei da Grécia? Isso não é claro? Não deveria ser um dos dois? Olha, como eu falei para vocês, no capítulo 11 você vai se deparar muito com isso. Pode ser os dois. Pode ser tanto Xerxes quanto Artaxerxes, esse quarto. Pode ser o Xerxes por razões óbvias. O Xerxes ele invade a Grécia militarmente depois da derrota do pai, Dario, em Maratona. E alguns anos depois ele invade, tem a Batalha das Termópilas, aquele episódio todo dos 300 espartanos, enfim. Tem a Batalha de Salamina, tem a Batalha de Plateia, que foram batalhas que foram parte das guerras médicas, né, como é conhecido na história. Foram as guerras dos Medos e dos Persas, por isso guerras médicas, tá? Porque tem a ver com os Medos. Guerras médicas contra os gregos, né? Xerxes ele se enquadraria nesse quarto tranquilamente. Agora, o Artaxerxes ele também se enquadraria nesse quarto porque Artaxerxes foi muito mais rico do que Xerxes. Isso é sabido. Isso é sabido. Embora Xerxes ele tenha sido poderosíssimo, Artaxerxes ele simplesmente foi mais rico. E ele entregou grande parte da sua riqueza para subornar as cidades-estados gregas, tá? Para elas lutarem entre si. Quem estuda a história da Grécia sabe disso. O século seguinte dessas batalhas aí foi um século de, de guerras civis, né, na Grécia, patrocinado por ouro persa por trás, tá? Então, tanto Xerxes quanto Artaxerxes, eles podem entrar nesse quarto. Vai depender se você considera Esmerdes como segundo ou não, tá? O verso 3 e o verso 4, você lê assim: Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Bom, a gente já viu linguagens parecidas com essa em Daniel. E toda vez que aparece essa linguagem, ele está se referindo a Alexandre o Grande. É sempre alguém com poder, que vai fazer o que quiser, sabe? A gente viu linguagens parecidas, hein? Em Daniel 2, Daniel 7, tá? E aí ele fala, ó, mas no seu auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Foi o que aconteceu, né? Alexandre morre também, sem deixar filhos, e eu já comentei com vocês que teve as guerras dos diádocos, né? Dos seus sucessores. Mas não para sua posteridade, né? Opa, esse detalhe aqui é novo. Esse detalhe aqui é novo. Como é novo, Samuel? Isso não está já em Daniel 8? O chifre quebra e surgem 4 chifres no bode. É, sim, mas não com essas palavras. Em Daniel 8 não tem lugar nenhum dizendo que esses 4 chifres não eram da linhagem daquele grande chifre. Você percebe que tem uma fragmentação depois da morte de um rei. Mas Daniel 11 ele deixa claro que esse rei morreu sem deixar sucessores. Ele não passou para a sua posteridade. E esses reis, eles nem tão pouco, olha lá, nem tão pouco segundo o poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. E quando você olha a história, foi exatamente isso que aconteceu. A família de Alexandre era essa aqui. Alexandre o Grande ele tinha como pais a rainha Olímpia e o rei Filipe, da Macedônia. Né? Filipe foi assassinado, Alexandre assumiu o trono, deu início à sua campanha e levou o império até a Índia. Filipe, quando estava vivo, ele tinha tido um outro filho com uma outra mulher macedônica, chamada Filina. E aí ele teve esse filho, foi Filipe III. Filipe Arrideu, né? Arrideu, que era o título dele, né? Esse Filipe Arrideu, ele era o meio-irmão de Alexandre. E ele viveu assim, durante o reinado de Alexandre e tudo. Mas quando Alexandre morre, o descendente
imediato assim que poderia assumir o trono, cogitaram deixar o seu meio-irmão, Filipe Ardeu, por um certo tempo, mas ele foi assassinado. Então, tipo, já foi o primeiro a cair. Enquanto Alexandre estava em vida, ele se casou com uma princesa da Bactriana, que foi Roxana, e ele teve com ela um menino que, quando Alexandre morre, Roxana estava grávida dele. E aí, quando o bebê nasce, recém-nascido, ele seria o Alexandre IV, certo? Porque Alexandre o Grande era Alexandre III. Só que Alexandre IV ele também não sobrevive. Ele é envenenado. Ele e a sua mãe, Roxana. Envenenados por quem? Por quem foram essas pessoas que assassinaram essas pessoas? Os generais de Alexandre, que, como eu falei para vocês, entraram para a história como os diádocos. Diádocos vem do grego, que quer dizer herdeiros, né, sucessores. E aí você tem, depois da morte de Alexandre, a família de Alexandre foi varrida da face da terra. Não existem hoje descendentes vivos de Alexandre o Grande. Porque foram eliminados todos os candidatos possíveis a unificar o império. Então, quem herda todo aquele espaço conquistado por Alexandre foram os seus associados, os seus generais, que começaram a travar batalhas pelos 30 anos que se seguiram após a sua morte, que foi o período das Guerras dos Diádocos. Tá? E entre os principais estão esses que eu coloquei de vermelho, né? Que são tradicionalmente, tá, gente? Tradicionalmente, aqueles que o historicismo mais destaca, né? Como simbolizando aqueles 4 chifres de Daniel 8, tá? Cassandra, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E as 4 cabeças do leopardo de Daniel 7. Esses outros, Antígono, Crátero, Pérdicas, Antípatro, eles também foram generais muito poderosos, tá? Muito poderosos. Esse Antígono, ele, por alguns anos, ele quase reunificou o Império. Mas ele não conseguiu, né? Fiel à profecia. A profecia disse que o Império ele não iria se juntar novamente. Ele seria fragmentado para os 4 ventos do céu, ou seja, por toda a superfície da Terra. Tá? E foi isso que aconteceu. Agora, pessoal, agora a gente entra na parte chata de Daniel 11, tá? E eu digo a parte chata porque é a parte que levantam-se mais perguntas do que respostas. Quando você olha para o capítulo 11 aí na sua Bíblia, do verso 1 até o verso 4, existe um consenso, sabe? 99,9% dos teólogos, dos historiadores até que estudam isso, eles concordam em tudo isso que eu comentei aqui até agora. 99,9%. As diferenças de interpretações, e são muitas, muitas mesmo, tá, gente? Agora nós estamos falando de um nível completamente de divergências, tá? Daniel 11 ele é realmente um caso à parte. Daniel 11 ele é que nem Apocalipse 17, para quem conhece. É um capítulo enigmático sobre muitos aspectos. Ele pode ser interpretado de 1000 maneiras. E não é claro. Mesmo tendo se passado mais de 2.500 anos da escrita desse livro, até hoje o capítulo 11 ele é meio assim, sabe? Você não tem muito o que falar, porque não tem como você cravar uma certeza. Você tem muitas interpretações. Por exemplo, eu coloquei esse texto do Ducan, que inclusive era parte do texto que eu passei para vocês, ele comentando o seguinte, que do neoplatonista anticristão, Porfírio, tá escrito errado, tá? É Porfírio. Porfírio foi um filósofo, tá? Do século IV depois de Cristo, que ele era um sujeito, um camarada extremamente anticristão. Ele entrou para a história como sendo um apologeta, sabe? Que advogava pelo paganismo. Era um filósofo que realmente foi uma pedra no calçado dos cristãos na época, tá? E ele era neoplatonista, o Porfírio. Desde a época dele até hoje, críticos racionalistas têm compreendido essa passagem, Daniel 11, como se referindo à guerra entre os Seleucidas, que seria o rei do norte nesse capítulo, e os Ptolomeus, que seriam o rei do sul, tá? Que se estendeu até o reino de Antíoco IV Epifânio, que eu comentei com vocês,
no estudo sobre Daniel 8, tá? Os exegetas conservadores têm mantido essa interpretação. Então, veja, depois que Alexandre morre, você tem aquelas 4 divisões, né? Mas as duas, de longe, mais importantes divisões do Império de Alexandre foram essas duas aqui. O Egito, Ptolemaico, sob a liderança de Ptolomeu I, que foi o general de Alexandre, Ptolomeu I Sóter, que quer dizer Salvador. Aliás, é por isso que por isso que o pessoal que nasce, né, em Salvador é soteropolitano. É por isso, essa é a origem da palavra. E o Egito, sob a liderança dessa família dos Ptolomeus, que era a família dos Lágidas, tá? Era a família deles, dos Ptolomeus. E aí você tem eles como sendo o Reino do Sul. Por que o Reino do Sul? Porque, por razões óbvias, você está considerando a terra de onde Daniel, a terra onde era a terra de Daniel, que era a terra ali da Judéia, Palestina, a cidade de Jerusalém, vamos colocar assim. Ao sul dela era o Egito. E ao norte dela ficava, aí sim, o Rei do Norte. E o Rei do Norte, nesse capítulo, para muitos intérpretes, seriam os Seleucidas, tá? Do Império de Seleuco I Nicator, tá? Nicator, que quer dizer vencedor. E aí você tem esse confronto entre essas duas dinastias, os Ptolomeus no Egito, Lágidas, né? E os Seleucidas no norte, tá? Os dois reinos, eles eram reinos helenísticos, reinos de cultura grega, tá? Não se esqueçam disso. São reinos que são diádocos de Alexandre, são sucessores de Alexandre, tá bom? Então, o que você tem nesses reinos é uma elite dominante macedônica, de religião grega, de cultura grega, língua grega, mas a maior parte da população seguia de religiões diferentes, a língua local, né? Tá bom? Então, a maior parte dos estudiosos, eles veem no capítulo 11 essa luta eterna entre os Seleucidas e os Ptolomeus, tá? Que durou aí uns 2 séculos, tá? Qual que é o problema dessa versão, gente? Qual que é o problema dessa tese? O problema dessa tese é que a profecia bíblica, ela precisa ser exata. Se ela não for exata, você tem uma dúvida muito significativa sobre o texto bíblico e, consequentemente, sobre a inspiração dele. Então, o ponto que se coloca aqui, o problema dessa teoria é o seguinte: se você aplicar os primeiros versos, até mais ou menos ali o verso 20, dá para você encaixar, sabe? Com essas guerras dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Eu não nego isso. Mas o problema é que a partir depois do verso 20 ali para frente, verso 30, 40 ali, já não coincide com o que aconteceu na história. Qualquer pessoa que estudou, sabe, vê lá a história do Império Seleucida com o Egito Ptolemaico, você vê que algumas coisas ali não batem. E se não bate, a profecia é uma farsa, tá? E assim, o historicismo, eu acho que a nenhuma dessas escolas interessa, sabe, o historicismo, o preterismo, o futurismo. Sinceramente, eu acredito que a nenhuma dessas escolas de interpretação interessa a falta de credibilidade da profecia. Então, se você tem um texto dizendo uma coisa e quando você olha na história o que acontece não é necessariamente aquilo, temos um problema, tá? É por isso que o capítulo 11 ele é um capítulo muito enigmático mesmo. E vocês vão entender que nem tudo se resolve na literalidade. E essa é uma lição que a gente já deveria ter aprendido no livro de Daniel, certo? Então, por essa razão, não dá para você aplicar o capítulo inteiro às guerras as guerras sírias, né? Que é o nome dessas guerras, as guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Porque quando chega lá perto do final do capítulo, você vê que não aconteceu aquilo exatamente, tá? Então, esse é um problema que se coloca. Olha esse texto do pastor Elias Brasil, que eu coloquei para vocês aí. O pastor Elias Brasil, gente, ele é um intelectual, ele é um professor lá
lá do IAN, que é a Universidade Adventista lá na Bahia, tá bom? E assim, ele é especialista no livro de Daniel. Quem leu os textos dele que eu coloquei no curso sabe que são textos muito bons, tá? Olha só o que ele escreve. Os adventistas do sétimo dia, e aí eu preciso dar uma pausa e explicar aqui, por que ele está falando dos adventistas do sétimo dia, por que eu vou falar também dessa interpretação dos adventistas do sétimo dia? Porque, gente, eu falei para vocês, esse curso ele é um curso de Daniel, um curso historicista sobre o livro de Daniel. E hoje, os representantes no cristianismo do historicismo são inquestionavelmente os adventistas do sétimo dia, tá? Até podem ter igrejas ali de fundo de quintal que possam até ser historicistas, mas igrejas grandes é a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja que mantém o historicismo, sabe? A igreja católica pega muito no preterismo, eu comentei com vocês. O resto, a maior parte das igrejas protestantes são futuristas. Então, os adventistas, eles estão praticamente, não são necessariamente os únicos, mas estão praticamente sozinhos no protestantismo na defesa do historicismo, tá? Hoje eles são os herdeiros de todos os historicistas que viveram na história, né? O Newton, que nunca foi adventista, o Guilherme Miller, que também nunca foi adventista do sétimo dia, o Lutero, que também nunca foi adventista. Todos esses homens, eles eram historicistas, tá? O Calvino. E aí o adventismo, ele acaba herdando essa herança historicista, tá? Então não tem como você falar de historicismo sem falar dos adventistas do sétimo dia, tá? Então eu peço licença para mostrar isso daqui. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que os principais esboços proféticos de Daniel, eles são paralelos. É aquilo que eu comentei com vocês o curso inteiro. A ideia de que você tem profecias em paralelo, e que você precisa entender essa estrutura. Se você não enxerga essa estrutura, você falha com o texto. Você falha terrivelmente com o texto. Ou seja, abrangendo a história desde o tempo do profeta até o quê? O estabelecimento do reino de Deus. Isso é a própria definição do historicismo, que é a concepção de que as profecias se cumprem começando na época do profeta e se estendem ao longo da história, até o fim dos tempos, tá? O futurismo não pensa assim, o futurismo joga o cumprimento das profecias quase no futuro. Sempre nos últimos dias. É sempre nos últimos dias que vai acontecer tudo. O preterismo do catolicismo também, eles olham para o passado e falam, não, a maior parte das profecias já se cumpriu, foi lá atrás, na própria época do profeta. E eu procurei mostrar para vocês, ao longo de 13 aulas até aqui, que essas outras duas escolas de pensamento não têm base. Muito menos em Daniel, que é um livro que grita historicismo. Grita. Daniel começa o capítulo 2 lá falando, tu és a cabeça de ouro. Falando para Nabucodonosor. Ele próprio já está sugerindo a forma como deve ser interpretada aquela profecia. Ela começa nos dias em que ela acontece e ela se estende ao longo da história. Tá? E a gente tem que seguir esse caminho. Se a gente não segue esse caminho, sai 10 mil interpretações, mas pouco coesas, tá? Olha só, as principais posições sobre o assunto, elas podem ser resumidas da seguinte forma. E aí você vai perceber, gente, nesse texto aqui, que aquilo que eu comentei com vocês, que não tem muito o que falar sobre Daniel 11. É enigma atrás de enigma e pouca coisa conclusiva. O comentário bíblico adventista do sétimo dia e Mervyn Maxwell, que é autor de alguns textos que eu passei para vocês, eles enxergam a entrada de Roma no verso 14. Então, eles enxergam o Império Romano no verso 14, tá? A partir do verso 14. Anderson, que também é um intelectual, o Price também, e o William Shea, esse daqui é fundamental também no estudo de Daniel, eles acreditam que os romanos entram em cena no verso 16. Então já tem uma divergência aí. O Ducan, que era um dos textos que eu mostrei para você, que eu pedi para hoje, ele acredita que os romanos ele aparecem brevemente no verso 4. Ou seja, mais de 10 versos antes. No verso 4. E que a partir do verso 5 até o fim do capítulo, o rei do norte ele se refere ao papado. Essa é a interpretação do Ducan. O Maxwell ele aplica os versos 21 a 45 ao papado.
William Shea, ele considera que o papado entra no verso 23. O Price no verso 30. O comentário e o Anderson, eles consideram que não podemos identificar as atividades do papado antes do verso 31. Então, já deu para você perceber que entre o próprio historicismo, você não tem consenso, tá? Você não tem, definitivamente você não tem consenso. Seria estranho se eu passasse para vocês um aqui, tá? E eu comentei com vocês, do começo desse curso, que esse curso, sabe, é um pouco pretensioso, mas, cara, eu preciso ser honesto intelectualmente com vocês, e eu preciso dizer para vocês que nesse capítulo não tem martelo batido, sabe? Não tem bala de prata para você entender o significado de Daniel 11. Ele é um capítulo realmente difícil, tá? Estamos há séculos discutindo o que seriam essas coisas e não chegamos a um consenso. Não chegamos a um consenso. Não vai ser alguém que prega na esquina que vai chegar. Não vai ser o Samuel passando um curso online que vai chegar, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? O Ducan, ele fala assim, em qualquer caso, o problema permanece sem solução. A grande diversidade de interpretações em relação a essa passagem testemunha um estado geral de confusão e soluções de caráter inconclusivo. É exatamente isso. Ele permanece sem solução, capítulo 11, tá? O que você pode tentar fazer? Você pode ter algumas noções. Por exemplo, a gente pode trabalhar com aquela ideia do paralelo, né? Ah, Daniel, ele trabalha as profecias em paralelo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Papado e volta de Cristo. Ok. Podemos trabalhar com esse paralelo. Dá para você caçar isso daí em Daniel 11. Tentar enxergar onde está a Roma Imperial em Daniel 11. Tentar enxergar onde está a Roma Papal em Daniel 11. Dá para você tentar fazer isso. Mas qual que vai ser a grande dificuldade? O verso onde você vai começar. O verso onde você vai começar. Esse vai ser um grande desafio, tá? Porque os teólogos, eles não concordam em alguns versos padrões, sabe? Tem interpretações distintas. E aí eu trouxe aqui duas visões para vocês. Duas visões. Eu vou mostrar a primeira do pastor Elias Brasil e depois eu vou para a do Ducan, tá? Não vai dar para a gente ler os textos. Eu comentei com vocês que essa aula ela é relativamente curta, tá? Ela é desproporcional ao tamanho do capítulo, tá? Mas por razões legítimas. Eu já mostrei para vocês. É realmente desafiador, Daniel 11. Então, como que o Elias Brasil, que é um estudioso do livro de Daniel, ele aborda essa questão, tá? Ele e muitos outros teólogos que pensam assim, como ele, tá? Eles têm uma abordagem mais histórica. Como assim? Ele é o historicismo? Não, é óbvio que ele é historicista, né? Ele e o Ducan, que eu vou mostrar, eles são historicistas, tá? Mas como assim abordagem histórica? Uma abordagem, como que eu posso dizer? Ele vai procurar na história humana acontecimentos que possam ser identificados como o cumprimento de alguns textos aqui. Então ele lê um texto, ele procura na história onde aquilo provavelmente aconteceu. É isso, tá? Isso não é historicismo? Sim, mas ele tem uma abordagem bem mais historicista, bem mais histórica, perdão. Então, ou melhor, um termo melhor, ele tem uma abordagem mais factual, tá? Melhor. Vamos substituir essa palavra histórica. Eu acho que embananou, mais embananou do que ajudou, tá? Ele tem uma abordagem mais factual. O Elias, ele procura fatos na história que mostrem, se identifiquem como o cumprimento de alguns textos aqui. Como que ele estrutura o capítulo 11? Dessa forma. Você pode até tentar esboçar na sua Bíblia, se você quiser. Passa lápis, de repente passa de uma caneta de uma cor, depois passa de outra, né? Uma visão possível é essa. O verso 2 fala da Média Pérsia, óbvio, a gente já comentou. Do 3 e 4 fala da Grécia, óbvio também, porque está escrito lá. Agora, a partir do verso 5, não fala a identidade do reino. Ele não fala, a Grécia, Roma, não foi não sei o quê. Não, a partir do verso 5, você tem duas designações. O rei do norte
e o rei do sul. Quem é o rei do norte e o rei do sul? Bom, para os teólogos conservadores, que seguem aquela interpretação do Porfírio, eles acreditam que são os Seleucidas e os Ptolomeus, do começo ao fim do capítulo, tá? Geograficamente faz sentido, mas textualmente eu mostrei que não, tá? Tem algumas coisas que não batem. Agora, o Williams Brasil ele sugere o seguinte, que do verso 5 até o 15 você tem as guerras sírias. Você tem essas guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus, mas é só até o verso 15. A partir do verso 16, o rei do norte ele passa a ser um símbolo de Roma imperial. Vocês estão percebendo a estrutura aqui, né? A partir do verso 16, ele estaria falando de Roma imperial. Do verso 29 até o 39, você tem Roma papal, sendo o rei do norte, tá? E aí os 5 últimos versos é o tempo do fim, tá? Eu vou mostrar para vocês só um exemplo de como que ele procura na história um acontecimento preciso. Ai, espirrei. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que ele procura na história, nesses acontecimentos. Por exemplo, quando você olha o verso 5 até o verso 6, você lê o seguinte. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. O rei do sul aí seria os Ptolomeus, certo? O Egito. Como também um dos seus príncipes. Nós acreditamos que esse príncipe aí provavelmente seja Seleuco. Seleuco, no começo, gente, ele não herdou o Império Seleucida. Não, Seleuco, ele conquistou aquilo, sabe? Seleuco, depois da morte de Alexandre, acho que ele foi preso, inclusive, ficou preso um tempo na Babilônia, depois ele conseguiu fugir e foi para o Egito. E aí ele conseguiu, com a ajuda de Ptolomeu, que estava comandando o Egito, ele organizou um exército e ele invadiu a porção oriental do Império e ele tomou ela para si, tá? E aí, olha só, o rei do sul será forte, Ptolomeu, né? Como um dos seus príncipes, Seleuco. O príncipe, né, será mais forte do que ele, o rei do sul, Ptolomeu. E foi o que aconteceu. O Império Seleucida ele ficou até maior do que o Egito Ptolemaico, que inicialmente ajudou Seleuco, tá? E será grande o seu domínio. Ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, ou seja, os Seleucidas e os Ptolomeus. Como que isso aconteceu? A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos, né? Então, resumindo o que aconteceu. Você tem aí na linha superior os generais de Alexandre, Ptolomeu e Seleuco, tá? Você tem a dinastia dos Lágidas, na esquerda, a dinastia dos Ptolomeus, e à sua direita você tem a dinastia dos Seleucidas, tá? Depois, esse texto, como que o Elias Brasil e outros pastores, teólogos, eles veem essa questão? Eles veem da seguinte forma, eles encaixam esse texto com esse episódio. Antíoco II, esse daqui, ele tentou fazer uma aliança com Ptolomeu II. Como que ele fez essa aliança? A filha do rei do sul, a filha de Ptolomeu II, Berenice, ela foi dada em casamento ao rei do norte, Antíoco II, tá? Qual que é o problema disso? Antíoco II já era casado com uma mulher chamada Laodice. Aliás, essa mulher chamada Laodice é a própria para quem ele construiu uma cidade na Ásia Menor. E ele homenageou ela chamando a cidade de Laodiceia, tá? Em homenagem a essa Laodice. Gente, muita coisa acontecendo aí no período intertestamentário. E olha só, quando Berenice se casa com Antíoco II, ele se divorcia de Laodice, com quem ele tinha filhos já. Um filho quase em idade, que se tornou depois Seleuco II, e Antíoco Hierax. Nesse casamento deles dois, o que aconteceu? O texto bíblico diz que ela não permaneceria. Como que isso aconteceu? Antíoco II, pouco tempo depois, ele se divorciou de Berenice.
Ele se divorciou dela, mesmo eles tendo casado, e aí o que ele fez? Ele voltou para Laodice. Mas Laodice, ressentida, ela envenenou tanto Antíoco II, quanto Berenice, quanto o filho com quem eles tiveram, o filho que eles tiveram. E isso daí bate com o texto, tá? Não permaneceu o braço, né? Essa ideia da descendência, né? Enfim, você vai encontrar essas questões, né? Nem aqueles, né? Bem assim, os que a trouxeram, né? A comitiva que veio com Berenice para o Império Seleucida também foi morta nessa ocasião, tá? Por ordem de Laodice. E aí depois quem assume o reino é o filho de Laodice, o primogênito dela, que foi Seleuco II, tá? Então, é um exemplo de como que ele procura na história acontecimentos que mostrem o que o texto diz, tá? E aí você vai lendo aí dos versos seguintes, você vai percebendo como que isso acontece. Por exemplo, se você der uma olhada aí, eu não coloquei no slide porque eu só quero dar uma visão geral mesmo para vocês, tá, gente? Se você olhar na sua Bíblia, no verso 14. Verso 14 tem uma transição do 14 para o 15. O verso 14 fala: naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados a violências dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Os que adotam essa interpretação mais histórica, mais factual, eles identificam aqui os dados à violência dentro do teu povo como sendo os macabeus, tá? Quem já leu os livros de primeira, segunda Macabeus, você conhece lá a história, a revolta macabeia, né? Que é um fato. Ela aconteceu durante o reinado dos Seleucidas ali na região da Judéia, tá? E aí, por conta da profanação que Antíoco Epifânio fez, e eu comentei com vocês, teve uma guerra ali de independência, um movimento separatista levado a cabo por Judas Macabeus. E aí, essa guerra, né, eles seriam os dados à violência dentro do teu povo, ou seja, um grupo de judeus nacionalistas que teriam se revoltado contra a opressão, tá? Eles se levantarão para cumprir a profecia, mas eles cairão. Os macabeus, eles não permanecem muito tempo no poder, depois de conseguirem ali. Pouco tempo depois, assume a dinastia Asmoneia, tá? Dos Asmoneus, né? Sobre a Judéia, tá? Gente, são muitos detalhes históricos, tá? É por isso que nem compensa falar, sabe? É muita coisa. Quando você olha, por exemplo, o verso 16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Acredita-se que esse texto esteja falando sobre o Império Romano, tá? Porque todas as vezes que aparece a expressão terra gloriosa, faz menção ao crescimento horizontal, né, do Império Romano. Algo que a gente viu lá em Daniel 8, se vocês se lembram. O chifre ele primeiro cresce horizontalmente para depois crescer verticalmente numa segunda fase, certo? O verso 18. Depois voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio. Ou melhor, o verso 17, ele fala de uma jovem que foi dada em casamento. Os adeptos dessa visão, eles acreditam que isso daqui é uma menção ao casamento de Cleópatra e Júlio César, tá? Só que foi um casamento para destruir o seu reino, né? E de fato, isso desestabilizou a República Romana, como vocês podem verificar isso pela história, tá? Depois você tem o verso 18, né? Uma menção ali, um príncipe fará cessar o opróbrio, ainda fará recair seu opróbrio sobre aquele, né? E aí no verso 19 fala: tropeçará e cairá e não será achado. Alguns enxergam aqui o assassinato de Júlio César, feito por um nobre, né, um membro de um patrício romano, que era o seu enteado, o Marco Június Brutus, tá? O verso 20: levantar-se-á depois em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra, mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Muitos enxergam aqui o primeiro imperador romano,
que foi César Augusto. Um exator, né? Passou uma vistoria geral sobre a terra gloriosa do reino. Foi César Augusto que ordenou o censo, né? O recenseamento. Em poucos dias ele será destruído, sem ira nem batalha. Quando César Augusto morre, já havia o período da Pax Romana. Roma já havia atingido seus limites, né? Enfim, havia paz nas fronteiras, certo? O verso 21, tem gente que acredita que seja Tibério, que foi o sucessor de César Augusto. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Por quê? Tibério não era filho direto de César Augusto. Tibério era enteado de César Augusto. Você tinha muito isso na antiguidade, você adotar o filho de alguém, né? Não necessariamente o seu filho de sangue, seu herdeiro, mas o filho o filho do seu parceiro, né? E o Tibério ele era filho da Lívia, que era a mãe dele, né? A esposa de César Augusto. E quando César Augusto estava morrendo, ela convenceu ele, por meio de conchavos, a nomear Tibério, seu filho, né? Como sendo o seu sucessor no trono, tá? E ele é chamado de homem vil aqui porque na história Tibério ele é reconhecido como um imperador mau aos olhos do próprio povo de Roma. Quando ele morreu, fizeram celebração nas ruas, sabe? Tinha muito disso, sabe? Na antiguidade. Ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas, e foi isso que aconteceu, né? E o verso 22, as forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Quem que é o príncipe da aliança em Daniel? Quem que é o grande príncipe? Quem que é o príncipe no capítulo 9? É o Messias. Então tem gente que enxerga aqui, no verso 22, a crucificação de Jesus, que aconteceu durante o reinado de Tibério. Está escrito, as forças serão arrasadas diante dele. Tá? Então, gente, assim, em linhas gerais, essa é a visão que o pessoal que adota uma visão mais factual, eles vão procurar, tá? Eu podia passar realmente a tarde inteira olhando verso por verso, mas o tempo realmente não nos permite, tá? Além de ficar muito... Eu sei que é chato, sabe? É maçante, muita coisa assim, sabe? De uma vez. É chato mesmo. E para evitar esse desgaste, a gente só dá uma pincelada mesmo, tá? Se você tiver mais curiosidade sobre isso, você pode ver os textos, pega a bibliografia no final do capítulo, pega os livros sobre os quais o autor se baseou para escrever aquilo, o Elias Brasil, vê lá os autores que ele usou, tá? Eles podem ser uma pista para você, tá? Para você se aprofundar e ampliar a sua perspectiva desse capítulo, que, repito, é complexo. É muito complexo, tá, pessoal? Agora, a segunda visão que eu queria mostrar para vocês, e a visão final, era essa, né, do Jacques Ducan. O Ducan, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele não vai na linha factual. Ele não procura necessariamente na história fatos que deem respaldo ao texto bíblico em si. A visão do Ducan ela é relativamente mais simples pelo fato de que ela é uma abordagem não factual, mas é uma abordagem espiritual. E ele próprio coloca nesses termos, quem leu o texto dele viu isso, tá? Por quê? Ele acredita que a maior parte do capítulo não é para ser interpretada literalmente. Ele interpreta, por exemplo, aquela história lá, do verso 5 ao verso 6, que eu comentei com vocês. Ah, o casamento da filha do rei do sul com o rei do norte. Para o Ducan, isso não é necessariamente literal. O Ducan ele vê uma realidade espiritual no texto, tá? É uma visão mais fácil, né? Como vocês vão perceber, mas que tem problemas, tá? Como todas as visões, tá, pessoal? Então, como que ele vê a estrutura geral do texto, segundo ele? Média e Pérsia, verso 2, óbvio. Grécia, verso 3, verso 4, óbvio. Roma, verso 4, questionável. Questionável. Ele coloca Roma, ele enxerga Roma no verso 4. Ele olha assim, ele diz o seguinte:
O verso 4. Mas um auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Divisão do Império de Alexandre, certo? Mas não para a sua posteridade. Essa ideia, onde que ele enxerga Roma aí? Ele enxerga Roma nesses 4 ventos do céu. E como que ele tira isso como base? O capítulo 8. Lembra aquele texto gigante em hebraico que eu coloquei para vocês aqui? E eu mostrei que tem... enfim, o chifre lá de Daniel 8 que cresce, ele não vem de um dos 4 chifres, ele vem de um dos 4 ventos do céu. Ele vem do outro lado do mundo, tá? E esse chifre, inicialmente, era o Império Romano, um crescimento horizontal, depois ele tem um crescimento vertical, simbolizando Roma papal. Então, assim, o Ducan, ele enxerga nesse 4 ventos do céu o Império Romano já no verso 4 do capítulo 11. Porque, querendo ou não, quem herda a maior parte, para valer mesmo, quem acaba herdando toda aquela porção ocidental do mar Mediterrâneo, porção oriental do Mediterrâneo, perdão, no longo prazo quem herda são os romanos, né? São eles que derrubam os reinos helenísticos, os Ptolomeus, os Seleucidas, né? Enfim. Então, é uma visão possível, né? Dá para você, se você fizer bem assim, sabe? Dá para você interpretar assim, dá para você enxergar Roma no verso 4. Mas como eu falei para vocês, essas visões têm prós e contras, tá? Tem coisas que fazem sentido e tem coisas que não, tá? E aí o grosso do texto, que é o verso 5 até o 39, é simplesmente um conflito simbólico, um conflito espiritual entre aquilo que é o reino do norte e aquilo que representa o reino do sul, tá? E aí o verso 40 até o final, os dois concordam que são textos que falam sobre o tempo do fim. Até porque isso está escrito, né? E assim, qual que é a base dele para isso? Olha só, eu comentei com vocês que existem tipos de paralelismos no hebraico, tá? E esse texto, ele também está em hebraico, no capítulo 11. E você encontra, olha, esse trabalho de pesquisa do Ducan foi realmente impressionante. Eu desconhecia esse paralelismo que ele mostra aqui. Quando eu tive contato na época com o texto do Ducan, eu não sabia disso aqui. Por exemplo, tem um quiasmo dentro do capítulo 11 e está bem escondido. O pessoal que lê no português tem muita, extrema dificuldade de achar, mas quando você olha no hebraico, você vê a repetição dessas palavras, tá? Em locais estrategicamente posicionados no texto. Que sugerem o quê? Um quiasma. Um texto aí estruturado em paralelo. Por quê? Por exemplo, aqui, porção A do quiasma. Porção A aqui em cima. Ó. O Reino do Sul. Ele está falando sobre o Reino do Sul, predominantemente. Do verso 5 ao verso 8. E assim, a estrutura é assim. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Então, ó, A, B, C, A, B, C. Essa é a estrutura. E aí você encontra o que aqui? Esse paralelo do A com o A apóstrofo. O A1 está falando sobre o Reino do Sul, tá, gente? O A apóstrofo está falando do verso 13 ao 25A, está falando sobre o Reino do Norte. Então, da mesma forma que no primeiro paralelo você tem A, B, C, Sul, Norte, Sul. Vou repetir, presta atenção aqui, ó. A, B, C, Sul, Norte, Sul. Nessa segunda porção, que faz paralelo com essa, você tem A, Norte, B, Sul e C, Norte. A, B, C, Sul, Norte, Sul. A, B, C, Norte, Sul, Norte. É invertido. Olha, ele teve um belo de um trabalho para descobrir isso aqui, hein? Não é fácil, gente, você passar horas olhando para o texto. Você tem que ser muito familiarizado com o texto para você enxergar isso, tá? E aí, olha só, algumas palavras se repetem. No verso 5, com grande poder, Rav.
Verso 13, muito equipamento, Rav. Acordos, Yerashim também, Yerashim aqui. Acordo e fracasso, Lo Yemaod. Lo Yemaod. Uma filha é dada, bate, uma filha também é dada. Certo? Verso 7. Ele vai se levantar em seu lugar e entrará em sua fortaleza. E verso 18 ao 25 é quase a mesma linguagem. Aí o segundo paralelo aqui, B com B apóstrofo. Norte com sul. Um grande exército, Halil, um grande exército também. Os filhos do rei do norte prepararão uma guerra e ele despertará sua força e Tigari. Você percebe? Varre como uma inundação, varre como uma inundação. Tem algumas expressões sendo repetidas e que uma primeira leitura não permite você enxergar isso de cara, tá? O sul, C sul com C apóstrofo norte, tá falando de coração, levav, levav. E tá falando sobre matar muitos milhares e muitos rabin, né? Ribot, rabin, tá ali, né? Então veja, você tem toda essa estrutura aqui mostra, segundo Ducan, é uma evidência. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha esse texto. A simetria e a estrutura dessas passagens nos previnem contra uma interpretação estritamente literal e histórica, que é o caso do Elias Brasil e de outros que pensam como ele, certo? Estamos lidando com uma técnica estilística, sugerindo mais do que o evento em si, mas também o que ele pretende simbolizar. Uou, então agora o Ducan está mergulhando bem mais fundo, águas bem mais profundas aqui, tá, gente? Não estou desqualificando a outra visão, ela tem o seu mérito, tá? Até porque a maior parte das outras profecias de Daniel, a gente trabalhou também muito nessa linha factual. Mas é também verdade que em outras passagens de Daniel, a gente também simbolizou muita coisa, né? A gente não leu muita coisa como sendo literal em outras profecias aqui. Talvez uma solução possível seria uma mescla dessas duas visões, tentar pesar ali a factualidade com a esfera espiritual. Talvez a resposta seja essa. Talvez não. Né? E esse é o barato do livro de Daniel, tá? E como que o Ducan ele vê esse confronto entre o norte e o sul? Para o Ducan, o norte e o sul, ele não é como, por exemplo, por Elias Brasil e outros por exemplo, o norte seriam os Seleucidas, por estarem geograficamente no norte, e o sul seriam os Ptolomeus Lágidas, por estarem geograficamente no sul. O norte, em um determinado momento do texto, torna-se o Império Romano, porque mudou de assunto. O norte, em outro momento, torna-se o Papado. Não. Para o Ducan, norte e sul, eles muito mais do que reinos físicos, eles representam essências. Por exemplo, a união dessas duas coisas para o Ducan simboliza a ideia de totalidade, e isso é bíblico. Todas as vezes na Bíblia que você encontra a expressão de norte a sul, de sul ao norte, das extremidades do norte às extremidades do sul, todas as vezes que você encontra expressões assim, e eu coloquei alguns textos como exemplo, elas evidenciam a ideia de totalidade do planeta, né, da humanidade em si. Tá? Agora, em outras situações, como que o norte ele aparece separadamente, quando ele não é mencionado junto com o sul? Quando isso acontece, o norte ele é uma representação bíblica do mal que usurpa a Deus. Sempre. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, Isaías, Jeremias, eles falam que do norte vem fumaça, do norte se derramará o mal sobre os habitantes da terra. E aí você tem aquele texto clássico de Lúcifer, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me sentarei, nas extremidades do norte. Então, o norte na Bíblia, espiritualmente falando, simbolicamente falando, ele representa um poder, um caráter, uma espécie de poder que usurpa um lugar que pertence a Deus, tá? É um poder essencialmente religioso, tá? O sul, o que seria o sul? O sul ele seria a representação bíblica do poder humano sem Deus. Então o sul ele não pretende usurpar Deus, o sul pretende acabar com Deus. O sul, nessa interpretação, ele é um poder
Acho que a gente pode colocar assim, é um poder ateu, tá? O sul nessa interpretação é como se fosse um símbolo do ateísmo, tá? E aí quais são os textos para isso? Por exemplo, o sul nesse capítulo, ele representa geograficamente o Egito. Você percebe isso pelos últimos versos, tá? E assim, como que o Egito aparece na Bíblia? O Egito aparece na Bíblia sempre associado não só com idolatria, mas é uma idolatria aversa ao Deus verdadeiro. Quando você encontra lá Moisés indo pedir para Faraó libertar o povo, o que Faraó diz? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Não conheço o Senhor. Ou seja, isso é uma fala, embora Faraó adorasse outros deuses, essa fala é uma fala ateísta. É uma fala que representa uma contraposição, sabe? Enfim. Isaías 31 fala: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para quem? O Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Ou seja, o Egito na Bíblia, o sul, ele simboliza o poder sem Deus, tá? E o Ducan ele vai nessa linha. Ele acredita piamente que esse conflito ele começa desde a época, no verso 5, o verso 5 ao verso 6, para o Ducan já está falando sobre um conflito entre um poder religioso e o um poder secular. Que no verso 5 e o verso 6, aparentemente se casam, né? E aí ele vê aí uma união da igreja e do Estado, no verso 5 e no verso 6. Então, ou seja, do 5 ao 39, para o Ducan nós estamos lidando já com a época do papado, que é a fusão do poder político com o poder religioso, tá? Porque é isso, né? É uma teocracia. E aí, quando você vai, por exemplo, o verso 40, isso se estendendo ao longo da história. Por exemplo, o verso 37, ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. E assim, o Lutero, ele escreve uma coisa muito interessante sobre esse texto. O Lutero, ele enxerga aqui Roma papal nesse texto. Porque ele não entenderia o desejo por mulheres, né? E aí o Lutero, na época, ele pegava muito nessa ideia do celibato, tá? Então, o poder do anticristo, na visão de Lutero, que era um historicista, esse poder que se contrapõe ao próprio Cristo é um poder celibatário, é um poder que é um poder celibatário, é um poder que não gosta da atração por mulheres, sabe? É uma visão, tá? Mas como eu falei para vocês, existem trocentas visões sobre Daniel 11, tá? Agora, do verso 40 ao 45, você tem a descrição de um período que acontece no tempo do fim. E o tempo do fim, eu comentei com vocês, ele acontece após um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é um período de 1260 anos reais na história real, que termina em 1798, tá? Então, o tempo do fim, segundo o livro de Daniel, é o que acontece no mundo depois de 1798. Esse é o tempo do fim. E aí ele fala que no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, né? O rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Como que o Ducan vê essa questão? Ele vê aqui um ataque do reino do sul, que é um poder ateu, o secularismo, contra o reino do norte, que é um poder da falsa religião, né? Que usurpa o trono de Deus, que na época, evidentemente, era a Europa cristã, a Europa católica, tá? E quando que aconteceu supostamente esse ataque? No tempo do fim, o Reino do Sul lutará contra o Reino do Norte. Ele identifica isso aqui com a Revolução Francesa, com os efeitos da Revolução Francesa, que se alastram e começam a atacar, sabe? Você tem uma perda da credibilidade desse pensamento religioso no mundo todo, tá? E um aumento do secularismo. Agora, em que época estaríamos vivendo?
Segundo Ducan, nós estaremos vivendo dentro do verso 40. Porque esse contra-ataque do norte de inundar as terras e passar, isso aqui ainda não aconteceu. Há quem diga que esteja já começando a acontecer. Você tem uma tendência crescente no mundo hoje da união entre igreja e Estado. Tá? É retrógrado isso, Samuel? É extremamente retrógrado, tá? Mas é o que está acontecendo. Você tem uma mistura, assim, descarada em muitos países entre a igreja e o Estado. Você não vê mais a fronteira nítida, sabe? Onde separa uma esfera da outra. Você vê um discurso político pegando carona no discurso religioso. Você vê isso não só no Brasil, tá? O Brasil tá cheio disso e vocês sabem disso. Mas você encontra isso onde? Nos Estados Unidos, certo? E toda vez que eu entro nesse tema, quem me conhece sabe, eu procuro ser discreto, né? Porque eu sei que cada cabeça é um mundo, tá? Mas assim, tomando a liberdade de falar sobre outros países que não são o nosso, por exemplo, Estados Unidos. Cara, eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Basta, pelo amor de Deus, dê um Google. Você vai ver que quem elegeu Donald Trump nos Estados Unidos foram cristãos protestantes. Foi um poder religioso, é um contra-ataque do norte contra o sul, que representa o secularismo, né? Que avançou certos limites, sabe? O sul, esse mundo sem Deus, sabe? Essa onda progressista, certo? Que tem acontecido em muitos países do mundo, ela está começando a ser contra-atacada por muitos países. Estados Unidos, a França está assim, tá? Você tem a constante ameaça da extrema-direita na França. E é sim extrema-direita, tá? A extrema-esquerda não é religiosa. A extrema-esquerda é o sul. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Reino do Norte iria contra-atacar o Reino do Sul. E segundo essa interpretação do Ducan, é isso que acontece. Você vai ter uma reviravolta dramática nesse quadro. Quando as pessoas acharem que o mundo estará se secularizando, vai vir subitamente uma onda de reacionarismo sem precedentes, tá? E vai invadir as terras do Reino do Sul, vai inundar e vai passar. Ele descreve esse contra-ataque como uma inundação, tá? Você tem Holanda, a Holanda tá assim, a Itália, muitos países inclusive que estão na profecia de Daniel. Os países da Europa Ocidental, que eram os 10 chifres, né, do quarto animal. Então você tem um quadro tenebroso se formando aí, tá? Verso 41 ele diz: entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Que terra gloriosa seria essa? Seria o povo de Deus nos últimos dias, né? Muitos deles sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. O Ducan, ele interpreta esses reinos como sendo... Porque esses reinos no passado, eles eram reinos pagãos, né? Eles não eram reinos do povo de Israel. Nós estamos falando de Edom, Moabe, Amon, é a raspa do tacho, sabe? Para o Ducan, esses reinos, eles simbolizam aquelas pessoas de outras religiões que nos últimos dias elas vão ver os acontecimentos, vão estudar os acontecimentos e elas vão se juntar ao povo remanescente. Vão se juntar à terra gloriosa desse texto, tá? A terra o contra-ataque do Reino do Norte, tá? Eles vão escapar desse contra-ataque porque eles estarão junto com esse povo fiel a Deus nos últimos dias, que a gente chama tradicionalmente de povo remanescente, o povo que sobra, tá? Verso 42, ele estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Ou seja, o Reino do Sul já era, certo? Ele vai conseguir até mesmo aliados no Sul, o Reino do Norte. É interessante, olha só, verso 43, apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito.
os líbios e os etíopes o seguirão. Os líbios e os etíopes eles estão mais ao sul do Egito. Os líbios mais a oeste, né? Mas os etíopes é sul do Egito, mais para sul ainda. E se ele tem líbios e etíopes agora com eles, o seguindo, significa que a invasão foi bem sucedida. Foi bem sucedida. O norte conseguiu contra-atacar. E isso aqui a gente ainda não viu completamente. Tá? Acreditem em mim, vocês vão saber quando isso vai. Vocês vão saber quando isso acontecer. Como que eu vou saber? Você vai saber. Você vai saber. O mundo inteiro vai ver quando isso daqui acontecer. Tá? E aí o verso 44 fala, mas pelos rumores do Oriente e do Norte. Que Oriente? O Oriente, ele nesse texto aqui, ele simboliza a terra gloriosa. A terra gloriosa do texto do verso 41. Então haverá rumores vindos de lá. Que rumores seriam esses? Seriam o do Cã, e gente, isso é uma interpretação, tá? Tudo isso que eu estou mostrando é uma visão possível. Tem muitas, tá? Essa visão, o Oriente, que rumores seriam esses? Seria uma espécie de reavivamento ali entre essa terra gloriosa e ele, o que vai acontecer? O rei do norte ele vai se voltar contra eles, contra esses que sobraram da terra gloriosa. Será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. E aí o verso 45 fala, ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Ou seja, ele vai cercar, ele vai fazer um último ataque contra esse povo remanescente, né? Você tem uma luta aqui entre falsos religiosos contra verdadeiros religiosos. Pessoas que seguem ao verdadeiro Deus da forma correta. Tá? E você tem esse contra-ataque do Rei do Norte nesses últimos dias. Ele vai armar suas tendas, vai montar um cerco, mas o texto diz, né? Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Tá? Um pouco daquela ideia de que Daniel 7, né? Que o destino do quarto animal e do chifre pequeno é no lago de fogo. Tá? Esse último poder apóstata, que é uma falsa religião que vai dominar o mundo, ela não vai ser destruída por outra religião ou por outro poder político. Vai ser destruída pelo dedo de Deus, tá? Pela manifestação do seu Cristo. Tá? E quando que isso vai acontecer? Bom, isso daí já é um tema para o próximo estudo, tá? Que vai ser o último da série, tá bom? Dúvidas, perguntas, eu sei que podem ter muitas, tá, pessoal? Mas tudo bem ter perguntas, tudo bem ter dúvidas. Nem eu sei tudo. Esse capítulo é realmente desafiador, tá? Nós temos alguma coisa no chat, Bruna? Não, no chat não. Pessoal, depois vocês deem uma olhada nos textos, tá? Eu realmente dei uma pincelada bem geral mesmo, tá? Só mostrei a ponta do iceberg. Bom, não havendo dúvidas, eu acho que nós podemos encerrar, tá bom? Como eu falei para vocês, Daniel 11 não tem muito o que dizer. É dúvidas atrás de dúvidas, tá bom? Aí vai do seu estudo, tá bom? Então a gente se vê domingo que vem, tá, pessoal? Então é isso aí. Tchau para vocês, tá? A gente vai sair mais cedo hoje. Tchau.